Vamos lá falar sobre os detalhes de A Casa do Dragão, episódio 1, temporada 1. Esse vídeo é lotado de spoilers, mas também lotado de muita paixão. Por isso, deixa o like, compartilha e saiba que isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Caso queira um vídeo falando sobre a narrativa, né, um vídeo mais primeiras impressões e detalhando os meandros da história, esse eu te entrego na manhã seguinte ao lançamento de A Casa do Dragão, aqui também no meu canal, mas já tá aqui em cima o link. Caso queira um vídeo falando sobre a narrativa, é esse que eu indico, tá? Esse daqui é mais sobre easter eggs e detalhes e algumas explicações do universo. Agora sim, vamos lá, mais uma vez, spoilers. O prólogo do episódio mostra um grande conselho acontecendo em Harrenhal. Vários detalhes aqui. Por que esse conselho está acontecendo em Harrenhal e não em Pedra do Dragão ou na Fortaleza Vermelha? Existe uma resposta simples e outra simbólica. A simples, vai. Foram chamados 500 representantes e suas respectivas comitivas. Como Harrenhal é o maior castelo dos Sete Reinos, então é onde cabe esse tanto de gente, até porque acabaram indo quase 1000 representantes e suas comitivas, então foi mais gente do que o esperado, não daria em outra cidadela. Do ponto de vista simbólico, foi lá também onde durante a Grande Conquista os Targaryen mostraram pela primeira vez o seu grande poder a Westeros. Harrenhal, para explicar rapidinho, foi construído por Harren lá das Ilhas de Ferro para demonstrar sua imponência enquanto rei, né? Para demonstrar como ele era o cara, como ele que dominava absolutamente tudo. Ou seja, ele construiu algo monumental, gigante e teoricamente inatingível, só que aí vieram os Targaryen com seus dragões e literalmente o queimaram do topo do castelo. Tanto que onde acontece a cerimônia se chama Torre da Pira do Rei. O rei foi queimado lá em cima. Como mudança de governo é uma época que deixa muitos espaços para o poder, e somando o fato do Jaehaerys estar sem herdeiros diretos e muitas reivindicações em andamento, 14 por sinal, é um jeito de lembrar a todos os lords a força e o perigo que representam os Targaryen. Ainda sobre o conselho, rapidinho, tá? Como eu disse, né, foram muitas reivindicações e o rei, aconselhado pelos seus, resolveu dar essa escolha aos lords. Ali também foi uma espécie de festa da democracia Westerosi, digamos assim, né? Por isso que todo mundo foi para um lugar comum votar, literalmente votar. Quem ganhou, como aparece, foi Viserys. E o resto tá lá no outro vídeo, onde eu falo também sobre essa questão do poder, o rei que não governa e etc. Então dá uma olhada lá. De novo, tá aqui no card, dá uma olhada lá, tá? Depois temos o prólogo, né? Temos aí a nossa querida Rhaenyra passeando com o seu dragão, com a sua dragão, na verdade, a Syrax, pela cidade ali, por King's Landing. Dois detalhes muito rápidos, tá? Podemos ver o fosso dos dragões, a arena dos dragões, né? Perfeitamente reconstruída. Outro detalhe, o dragão, ou a dragão, está sendo levada para uma caverna pequenininha e especula-se que os dragões pararam de evoluir justamente porque estavam sendo tratados daquela maneira em Westeros, diferente lá de Valyria, né, que eles eram tratados soltos. E também podemos ver que a Fortaleza Vermelha ainda está em construção. É o famoso estamos em obras, desculpa aí pelo transtorno. Duas espadas estrearam junto com a série. Além do colar que o Daemon presenteia a Rhaenyra, que também é de aço valeriano, conhecemos Blackfyre e Darksister. Viserys empunha a Blackfyre, ou Fogo Negro, espada que vem passando de geração em geração desde Aegon o Targaryen, que conquistou Westeros junto com o dragão Balerion. Blackfyre, depois do que vemos, foi passando de mão em mão e terminou pela última vez nas mãos de Aegor Rivers, o fundador da Companhia Dourada. Se você já ouviu falar do nome Blackfyre, é porque o nome é da casa Blackfyre e vem justamente do nome dessa espada, o que mostra então toda a sua simbologia para quem a empunha. Foi inclusive com essa espada que Aegon matou o herdeiro de Harren, o Corin Volmark. A espada é descrita como tendo duas cabeças de dragões na sua guarda, com empunhadura preta e a ponta vermelha. Bem mais bonita do que na série, diga-se de passagem. A HBO definitivamente não gosta de gastar tempo fazendo ali as suas espadas. Na série ela aparece com uma ponta maciça, sem a joia vermelha foi para o meio da guarda e os dragões foram desenhados sutilmente nas pontas da guarda. No meio também duas asas de dragão, né? Mostrando que são duas cabeças que se juntam. E só aproveitando essa imagem que está na tela, detalhe para o símbolo Targaryen no anel do Viserys, em contraponto ao símbolo da águia no anel da Aemma. Outra espada é a Darksister, ou Irmã Negra, ou então Irmã Sombria, como tem sido chamado mais recentemente. Ela é empunhada por Daemon. Seu último dono foi Brandon Rivers, o Corvo de Sangue, que, ainda segundo teorias, foi o mesmo que se tornou o Corvo de Três Olhos. Na tradição Targaryen, essa é uma espada dada sempre aos filhos mais jovens, mas não é a regra como a gente pode ver. Ela foi de Visenya
irmã e esposa de Aegon, depois pertenceu a Maegor, o rei tirano que é citado aqui nesse episódio como um exemplo ruim de como seria o reinado de Daemon. E a Aerys também empunhou a irmã sombria, depois Baelon e depois finalmente Daemon, quando justamente Baelon morre. Baelon esse que seria o herdeiro no lugar de Aerys, caso não tivesse morrido de apendicite. Essa espada é descrita como tendo uma ponta como se fosse uma pira. Além disso, tem uma joia no meio da guarda que tem as suas pontas retorcidas, meio onduladas, como se estivesse derretendo. Na série, a guarda é feita de um dragão no meio, como se tivesse as duas asas abertas, o que compõe o resto da guarda. E a ponta da espada não tem a pira. Tem um metal maciço que eu achei bem xoxo. Rhaenyra está deitada no colo de Alicent Hightower. Alicent lê sobre Nymeria, que foi uma rainha guerreira, rainha essa que liderou a fuga do seu povo de Valyria para Dorne. Lá ela se casou com o Lord Mos Martell, e a casa Nymeros Martell governa a região de Dorne desde aquela época. Uma curiosidade também é que Nymeria é o nome da loba de Arya Stark, bem como Arya queria ser uma guerreira e não uma dama. E aqui outro detalhe. Aparece um cavaleiro dornês nas justas. Ele se chama Criston Cole. Uma coincidência, você pergunta? Eu acredito que não, né? A gente está cruzando as histórias antigas com as histórias novas. Nada em séries e filmes deve ser tratado como coincidência. Até o que é coincidência. Vejo também um certo espelhamento aqui entre a Sansa e a Alicent, não sei se vocês percebem. De leve, tá? A Sansa, ela quer a corte, ela quer a realeza, ela quer o caminho das mulheres em sua maioria naquela realidade, o que faz ela mais parecida ali com a Alicent. A Rhaenyra, ela não quer batalhar no campo do útero, tá? Ela quer batalhar na real mesmo. E ainda sobre isso, outro espelhamento. A mãe de Rhaenyra morreu da forma sanguinolenta que foi justamente nessa batalha do útero que ela mesma falou. Enquanto isso, outros morriam nas justas, nas tais batalhas campais. E esse lance da Nymeria ser trazido pra cá também pode ser um aceno para um outro possível spin-off de Guerra dos Tronos. Já falou-se bastante numa série da personagem, o que levaria os assuntos mais para sul de Westeros e mais para trás ainda na história, coisa que vimos muito pouco ali em Game of Thrones. Já parou para observar a mesa do conselho, né? Acho que de cara você pode estranhar que tem mais gente de um lado da mesa do que do outro lado. Mas isso é normal. O rei, ele fica na ponta, na outra ponta fica quem cuida das questões marítimas, né? O mestre dos mares, ou o mestre das marés, que é como oficialmente é chamado. A mão do rei fica do lado direito do rei e o restante fica do lado oposto à mão. Ao lado da mão do rei, mais ninguém. Isso é uma formatação, isso é uma organização política da coisa, daquela reunião. A parte militar tá no fim da mesa, porque militarismo deve ser o último recurso da política. Isso em teoria, tá? Então se discute com todos e depois com a parte militar. Só que perceba, quem é responsável pela patrulha da cidade está um pouco mais à esquerda do rei, tá bem mais próximo, ou seja, a cidade Kingsland precisa estar organizada para depois discutir as outras coisas. A mão do rei está sozinha de um lado, porque é literalmente a mão direita do rei, e na ausência dele é quem decide, é quem governa. A mão precisa saber tudo o que está acontecendo na mesa, por isso não tem ninguém do seu lado para confabular sem que a mão veja enquanto está olhando para o rei. Bem como o rei dá as costas a todos quando vai falar com a mão. Afinal, é um cargo muito importante em termos de conselho. Só que perceba, ele também vira as costas para a mão quando vai falar com os demais. É como se o rei, naquele momento, tivesse a sua isenção de opinião e conselhos que recebeu da mão. Ele está dando literalmente as costas para aqueles olhares. Então, quem decide de fato é o rei, mas é fortemente auxiliado pela mão. E, diante dos outros, a mão é mais importante. Atrás do rei, e aí sim, com a visão panorâmica, vendo todos, porém não precisando olhar para os olhos dele, temos o Lorde Comandante da Guarda Real. Não confunda os cargos de Lorde Comandante da Guarda Real com Comandante da Patrulha da Cidade. Patrulha da Cidade é com o Daemon. Comandante da Guarda Real é o que foi um dia do Jaime Lannister, ou melhor, o que será um dia do Jaime Lannister. E outro detalhe, tá? O Daemon, ele não tá muito presente porque realmente o Comandante da Patrulha da Cidade, ele tem que estar cuidando de diligências, ele tá no chão, ele tá literalmente cuidando de problemas mais mundanos, digamos assim, roubo, estupro, sei lá, incêndio criminoso, esse tipo de coisa. Além também de cobrar impostos. As bolinhas, né, que eu já falei no vídeo anterior, servem para contar quórum. Quórum é o número mínimo de pessoas para que uma reunião decisiva venha a acontecer. A bolinha também pode ter outras funções, tá? Mas ela demonstra lealdade e presença na reunião. Algumas culturas usam moedas, outras culturas usam brasão de armas, um brasão
mesmo colocado ali. Outras usam espadas. Alguns samurais colocavam as espadas em frente quando iam conversar. E outras usam a câmera ligada no Zoom ou no Skype. Ainda sobre o conselho, fique de olho em Corlys Velaryon, tá? O Serpente do Mar. Até ali na história, ele é o Senhor das Marés. A família Velaryon é uma espécie de Lannister nessa época, principalmente quando a gente fala sobre grana e exército. Corlys é muito respeitado porque tem um exército enorme, ele tem uma frota enorme, tanto que ele é chamado no conselho mesmo depois da sua mulher não ter herdado o trono como uma medida de contenção. Quando começou esse lance da herança que acabou caindo nas mãos do Viserys, vários correram para organizar os seus exércitos próprios, prevendo uma certa confusão ali que haveria na hereditariedade. Corlys foi um deles, o Daemon também foi outro deles, só que de maneira bem mais modesta, e agora, inclusive, ele tá fazendo isso de maneira bem mais incisiva, né? Usando o aparelhamento do Estado, que é, no caso, a patrulha da cidade, para se auto-beneficiar. Mas a frota do Corlys se tornou tão grande e ele se tornou tão rico que não só é comparável à fortuna dos Lannisters, como também pode ultrapassá-la. Por isso que ele tem moral ali no conselho, mas também tem certo receio do Viserys. Afinal, com dragões não se brinca, né? A família também é muito respeitada naquela época porque são aliados muito antigos dos Targaryens, geralmente, inclusive, casando-se entre si. Enquanto os Targaryens dominam os céus, eles dominam o mar. Durante a conquista de Aegon, a frota Velaryon levou soldados de Aegon para a Baía da Água Negra, o que foi fundamental para tomar a cidade posteriormente. Inclusive, o ancestral de Corlys foi o primeiro Lorde Comandante da Guarda Real quando ela foi fundada 10 anos depois da conquista de Aegon. A parte mais interessante em detalhes desse primeiro episódio é quando tem um torneio para o nascimento do filho do rei, e vemos então várias bandeirinhas. Importante perceber as bandeiras com as heráldicas para a gente tentar identificar quais casas estavam ali. Eu consegui identificar Stark, Lannister e Baratheon logo de cara. E depois, pesquisando, achei a casa Cole, a torre em chamas dos Hightower, o cavalo marinho prateado da casa Velaryon, que também tá na roupa do Corlys Velaryon lá no conselho, o peixe saltando da água da casa Tully, que é, no caso, a casa da esposa do Ned Stark, a Catelyn Stark, né? Ela nasceu Tully. Temos o arqueiro vermelho da casa Tarly, que é a casa do Sam. Temos o sol amarelo e o triângulo azul, que pode ser da casa Lefford. E finalmente 3 corvos carregando corações, que é da casa Corbray. No torneio, perceba que um cavaleiro Baratheon vai em direção a Rhaenys, né, que é a rainha que não foi. Os Baratheon foram um dos poucos que apoiaram a sua candidatura, junto também com os Stark. Os Stark muito por conta da divisão de terras que teve lá no norte, coisa que eles não gostaram muito de dividir algumas terras com a Patrulha da Noite, né, e por isso ganhar menos impostos. Mas não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, isso eu deixo para um outro vídeo. Eu quero falar sobre como a Rhaenys Targaryen também é uma Baratheon. Ela é filha de Jocelyn Baratheon e também filha de Aemon Targaryen. Ou seja, lá no futuro, finalmente Robert vai conseguir usurpar o trono e colocar um Baratheon no poder, coisa que deveria ter acontecido 100 anos antes ali com a Rhaenys, a rainha que nunca foi. Agora eu confesso que eu não lembro se nos livros, né, ou nas descrições o cabelo dela era realmente loiro prateado, como a série mostra, ou se era preto absoluto, como geralmente acontece nos descendentes Baratheons. Vemos Rhaenyra e Alicent conversando aos pés de uma árvore coração. Vimos uma dessas também lá em Winterfell, quando Ned e Catelyn conversavam. Essa é uma árvore mística que representa os filhos da floresta, justamente porque os rostos foram esculpidos por eles. Ela também representa os primeiros habitantes de Westeros, mas curioso que não a vimos tanto ali em Game of Thrones, a não ser mais pro norte. O norte, nesse futuro, né, que a gente já viu, vai tratar bem mais sobre lendas. E o sul, como a gente viu, vai ser mais distante, vai lidar com elas de maneira mais pragmática. E é por isso que talvez algumas árvores ali em Kingsland tenham sido cortadas. Viserys, quando tá recluso em luto, tá fazendo um grande diorama, uma maquete. É a maquete da velha Valíria, a cidade onde os Targaryen moravam e onde os dragões viviam livremente. É nesse momento que Alicent chega com um livro para cortejá-lo, a mando de seu pai, a mão do rei, o Otto Hightower. Olha só que interessante, tá? Curioso também. Em algumas definições, Alicent Hightower lia para o rei e a Rhaenys. Isso ainda não é 100% certo. Isso é um pouco de lenda e um pouco de fofoca. Tanto que algumas fofocas não contam que eles eram amantes. Ela é bem nova, né? Mas no livro ela é mais nova ainda, então isso é normal em Game of Thrones. Na cena que seu pai vai mandá-la para Viserys, ela tanto vai com esse livro, que pode ser um aceno para essa fofoca, como também vai em busca de conquistar o cara. Ou seja, pela forma como o Otto fala com a filha, me dá sim a entender
como se eles já tivessem meio que combinado esse tipo de coisa, como se fosse algo um pouco mais comum. É como se isso já tivesse acontecido em algum momento. Do tipo, você sabe o que tem que fazer agora. O livro escrito por George Martin chama-se Crônicas de Gelo e Fogo, e em inglês, A Song of Ice and Fire. E é justamente o nome do livro que tem a profecia baseada no sonho de Aegon que Viserys conta pra Rhaenyra. O sonho fala sobre um inverno terrível, uma longa noite, por aí vai. E isso a gente já viu em Game of Thrones. A primeira série é baseada em As Crônicas de Gelo e Fogo. E essa série que a gente tá vendo agora é baseada em Fogo e Sangue. Da mesma forma que As Crônicas de Gelo e Fogo existe nesse universo aqui, Fogo e Sangue também existe como livro em As Crônicas de Gelo e Fogo. Um ciclo perfeito se fecha. E finalmente vemos a adaga Catspaw, a mesma usada por Arya para matar o Rei da Noite. Isso é dito justamente quando Viserys conta sobre essa lenda e a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com ela depois daí. Gostou desse vídeo? Compartilha, se inscreve no canal e saiba, segunda-feira de manhã eu lanço um vídeo falando sobre Game of Thrones e o episódio da vez. Até terça-feira, um dia depois ali do lançamento desse primeiro vídeo, eu faço um segundo vídeo, que é esse vídeo aqui, comentando os easter eggs e trazendo os detalhes aqui pra vocês. Então, espero que tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima e tchau.